A avó revela segredo chocante após a morte da mãe. Tio abusou e pai escapou da verdade aterradora. Clara sempre se sentiu como uma estranha em sua própria casa. A casa, embora cheia de memorabilia e risos do passado, pulsava com a sensação de um segredo maldito. Após a morte de sua mãe, Clara esperava que a dor passasse, mas o que aconteceu em seguida mudou tudo. Uma manhã nublada, enquanto organizava os pertences da mãe, a porta se abriu e uma figura conhecida, mas não vista há anos, apareceu. Sua avó. O olhar da mulher, anteriormente exilada das memórias de Clara, agora trazia uma gravidade que a envolveu. Precisamos conversar, disse a avó, fechando a porta com um estrondo que reverberou na alma de Clara. O seu tio, ele, quando eram crianças. A avó hesitou, como se cada palavra estivesse sendo retirada de sua garganta com dor. Clara começou a sentir um nó se formando em seu estômago. Ele abusou de você e sua mãe, Clara. Seu pai fugiu ao descobrir. Um silêncio mortal se instalou, permitindo que cada palavra ecoasse em sua mente. A imagem do tio, sempre tão acolhedor, se desfez em fragmentos assustadores. Clara mal conseguia respirar. As memórias da infância, dos sorrisos e brincadeiras, agora se tornavam um labirinto sombrio de engano. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, não apenas pela perda da mãe, mas pela revelação monstruosa de que sua vida havia sido construída sobre um alicerce de mentiras. O choque a impulsionou. Clara decidiu investigar. Encontrou um caderno antigo da mãe, cheio de segredos, anotações e fragmentos de uma dor sufocante, desenhados em uma caligrafia trêmula. Cada página virada era como descobrir uma nova faceta de uma verdade que havia sido escondida a vida inteira. Clara leu sobre medos, silêncios e um amor que se transformou em fardo. Era doloroso e fascinante, e quanto mais se aprofundava, mais clara se tornava a imagem de um passado que assombrava sua família. Tanto o tio quanto a mãe carregavam cicatrizes que Clara começava a entender. Mas havia também um mistério mais profundo, uma menção a uma terceira pessoa, alguém que parecia estar entrelaçado nessa história obscura. Clara não sabia o que isso significava, mas o sentimento de que havia mais a ser descoberto a consumia. Era como se estivesse em um filme de terror, onde cada esquina revelava algo novo e perturbador. Durante aqueles dias sombrios, Clara enfrentou um conflito interno. Deveria confrontar o tio, cuja figura sempre foi de proteção em sua vida. Ou seria mais fácil deixar isso enterrado, viver com a dor que agora a acompanhava. A cada respiração, a dúvida a devorava, a lealdade à memória da mãe ou a busca por justiça. Os ecos de sua avó ainda reverberavam na mente dela. As sombras começaram a dançar à sua volta. A linha entre amor e violência estava se desfazendo, e Clara se viu questionando sua própria sanidade. A busca pela verdade estava agitando algo dentro dela, uma tempestade que poderia levá-la a um abismo sem fim. Ela olhou o caderno com medo e expectativa. O que mais ele poderia revelar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara olhou fixamente para o caderno.
As páginas pareciam pulsar com segredos que ansiavam por serem revelados. Cada palavra escrita pela mãe era como um eco de dor, mas também uma passagem para algo maior. O nó em seu estômago crescia à medida que a dúvida se transformava em obsessão. O que mais ela poderia descobrir? Com o coração acelerado, decidiu seguir essa linha de raciocínio. Uma noite, enquanto a chuva caía pesadamente lá fora, Clara ouviu um barulho vindo do sótão. Um som familiar, como se algo estivesse sendo arrastado no chão. O coração disparou. O tempo parecia ter parado. Teria deixado algo lá em cima? Ou seria seu tio, sempre aparecendo nas sombras, pronto para sufocar qualquer esperança de verdade? Armou-se de coragem e subiu as escadas. Cada passo parecia ecoar na escuridão. Ao abrir a porta do sótão, Clara se deparou com uma cena horrível. Um baú antigo, encostado à parede, estava entreaberto e uma luz fraca se derramava de dentro. Ela hesitou. O medo a envolvia, mas a curiosidade era mais forte. Aproximou-se. O cheiro de mofo e a umidade do lugar a obrigavam a fazer caretas. Respira fundo, Clara. A tensão que a cercava a fazia sentir como se pudesse desmaiar. Quando abriu a tampa do baú, viu fotos. Fotos antigas. A princípio, eram imagens da família, sorrisos e abraços. Mas depois, algo a fez gelar o sangue. Fotos de sua mãe e do tio, crianças, mas a expressão no rosto da mãe. Clara já conhecia aquele olhar. Era o mesmo que havia visto em suas anotações. Medo, pânico, uma sombra que não deveria existir em uma infância feliz. Ela se lembrou das palavras da avó e começou a juntar as peças. Mas havia mais. Uma foto se destacava. Clara a pegou com mãos trêmulas. Era uma imagem desfocada de uma mulher que ela nunca tinha visto. O coração disparou. Quem era aquela mulher? Com a memória da avó ecoando em sua mente, Clara começou a sentir um frio na espinha. Logo encontrou uma carta amarelada e desgastada. As palavras ainda legíveis revelavam um segredo de família aterrador. Mas o que estava escrito fez cada cabelo de seu corpo se arrepiar. Você não pode contar ao seu pai. Ele não pode saber. Ele é a razão pela qual tudo isso começou. A culpa é dele também. Clara parou. O ar ficou pesadíssimo. O pai? Como assim? Ele sabia de tudo. O sangue de Clara gelou. Tudo o que ela pensava saber sobre sua vida, sobre sua família, começou a desmoronar. Se seu pai estava envolvido de alguma forma, isso mudaria tudo. Aquilo não era mais apenas sobre o tio ou uma história de abuso. Ela começou a perder o chão. A dor da perda da mãe agora se misturava com uma raiva bruta e um desejo de justiça. Antes que pudesse processar tudo, um barulho ecoou novamente atrás dela. A porta do sótão se fechou com um estrondo e a escuridão a engoliu. Clara girou, e em um reflexo temeroso, viu a silhueta de alguém. O tio? O pai? O que mais eles estavam escondendo? O medo a paralisou, mas a necessidade de saber transformou-se em uma necessidade quase animal. Seu próprio grito ficou preso na garganta. Com a adrenalina consumindo, ela não tinha mais certeza do que era real. A verdade parecia se desmanchar diante de seus olhos. E o que antes era um vão desejo de justiça, agora se tornava um desejo desesperado de sobrevivência. O que essa nova revelação significava para ela? Clara precisava de respostas, mas a escuridão parecia pressioná-la a cada instante. Quem era aquele alguém? E o que eles poderiam fazer agora que os segredos estavam quase à beira da luz? Clara estava paralisada. O corpo dela respondia quase que por instinto. A escuridão do sótão a envolvia como uma camada pesada e gelada. A silhueta à sua frente parecia se mover, as formas se distorcendo na penumbra. A
até que uma voz rouca e familiar ecoou, cortando o silêncio como uma faca afiada. Clara, era o tio. O ar ficou tenso. O coração de Clara pulsava, como uma bateria em um show de rock, acelerado e ensurdecedor. Ela não esperava vê-lo ali, em um local que deveria ser um santuário de descobertas, não de mais segredos. "O que você está fazendo aqui?" Ela conseguiu perguntar, a voz tremendo. "Eu precisava falar com você, antes que você encontrasse isso", disse ele, avançando um passo, ouvindo a hesitação em sua voz. Clara deu um passo para trás, o medo a dominando. O contexto da revelação que acabara de fazer sua avó girava em sua mente como uma tempestade. Seu tio não era mais aquele homem carinhoso. Ele era a razão do horror que a cercava. "Fora você quem fez isso", Clara gritou, a adrenalina fazendo a coragem aflorar. "Você destruiu a vida da minha mãe e agora está aqui como se nada tivesse acontecido." "Não é tão simples assim", começou ele. Mas Clara não estava disposta a ouvir. As lágrimas queimavam seus olhos, misturadas com uma raiva que lhe dava forças. E então, no instante em que ela pensava que a situação não podia ficar mais tensa, um barulho ensurdecedor irrompeu. A porta do sótão, que estava entreaberta, se arrebentou sob a pressão de um golpe forte. Clara mal teve tempo de se virar quando uma figura entrou, empurrando a porta como um furacão. Era o pai. "Clara, o que está acontecendo aqui?" ele disse, ofegante, tentando entender a cena diante dele. A expressão em seu rosto transparecia preocupação e confusão, mas logo foi substituída por uma sombra de medo quando viu o tio na penumbra. "Você conhece a verdade?" Clara disparou, apontando para o tio. "Você sabe o que ele fez?" E então houve um silêncio que parecia pesar toneladas. O pai olhou imediatamente para o tio, sua expressão mudando de preocupação para reconhecimento. Eu não sabia que isso tinha chegado até você, Clara", disse ele, quase num sussurro. "Como você pôde não saber?" Clara gritou. "Como pôde deixar isso acontecer?" E foi neste momento que tudo se rompeu. "Porque eu também sou culpado." O grito do pai ecoou no sótão, e a confissão deixou o ambiente pesado. Clara sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A verdade dele era um golpe. "Eu nem fui um pai presente. Quando você nasceu, eu tinha minhas próprias demônios. Não queria saber o que acontecia na sua infância, e acabei deixando você e sua mãe sozinhas." Cada palavra do pai a atingia como um soco no estômago. "Como você pode se justificar assim? Se tivesse estado ao nosso lado, nada disso teria acontecido." Clara estava em choque. As peças que ela tinha da sua vida, da sua família, agora estavam reviradas. O tio, percebendo que o clima mudara, tentou intervir. "Eu não queria que isso saia assim, Clara. A culpa não é toda minha." Mas seu tio foi interrompido pela força do pai. "Chega, você não tem mais como se livrar disso. Esse ciclo de dor acaba aqui." Clara ficou paralisada, as palavras do pai ecoando em sua mente. A luz fraca do sótão parecia brilhar em uma nova realidade. A família, em uma rede de mentiras e dor, estava finalmente se despindo de seus segredos. Mas o que isso significava para ela? Com lágrimas escorrendo, ela olhou de um rosto ao outro, em busca de respostas. O que mais eles estavam escondendo? E agora que a verdade estava à vista, o que fariam? Clara segurou o caderno contra o peito, como uma âncora em meio a um mar turbulento. O que mais ela poderia descobrir? Nesse instante, uma nova pergunta surgiu. O que fazer agora com toda essa verdade? A escuridão do sótão parecia prometer mais surpresas e a necessidade de justiça e resolução ardia em seu coração. O passado estava deslizando para serem revelados, mas a luta estava só começando. A luz ainda estava longe, e Clara sentiu uma nova onda de determinação.
Havia mais a descobrir. E ela estava pronta para enfrentar tudo. Ou morrer tentando. Clara estava paralisada. O corpo dela respondia quase que por instinto. A escuridão do sótão a envolvia como uma camada pesada e gelada. A silhueta à sua frente parecia se mover, as formas se distorcendo na penumbra. Até que uma voz rouca e familiar ecoou, cortando o silêncio como uma faca afiada. Clara. Era o tio. O ar ficou tenso. O coração de Clara pulsava como uma bateria, acelerado e ensurdecedor. Ela não esperava vê-lo ali, em um local que deveria ser um santuário de descobertas, não de mais segredos. "O que você está fazendo aqui?" ela conseguiu perguntar, a voz tremendo. "Eu precisava falar com você, antes que você encontrasse isso", disse ele, avançando um passo. Clara sentiu um arrepio na espinha. O contexto da revelação que sua avó tinha feito girava em sua mente como uma tempestade. Seu tio não era mais aquele homem carinhoso. Ele era a origem do horror que a cercava. "Foste tu quem fez isso", Clara gritou, a adrenalina fazendo a coragem aflorar. "Você destruiu a vida da minha mãe. E agora está aqui como se nada tivesse acontecido." "Não é tão simples assim", começou ele. Mas Clara não estava disposta a ouvir. As lágrimas queimavam seus olhos, misturadas com uma raiva que lhe dava forças. E então, no instante em que ela pensava que a situação não podia ficar mais tensa, a porta do sótão se arrebentou sob a pressão de um golpe forte. Clara mal teve tempo de se virar. "Isso acontecer, porque eu também sou culpado." O grito do pai ecoou no sótão, e a confissão deixou o ambiente pesado. Clara sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. "Eu não fui um pai presente. Quando você nasceu, eu tinha minhas próprias demônios. Não queria saber o que acontecia na sua infância, e acabei deixando você e sua mãe sozinhas." As palavras do pai foram um golpe. "Como você pode se justificar assim? Se tivesse estado ao nosso lado, nada disso teria acontecido." Clara estava em choque. As peças que ela tinha da sua vida, da sua família, agora estavam reviradas. O tio, percebendo que o clima mudara, tentou intervir. "Eu não queria que isso saísse assim, Clara. A culpa não é toda minha." Mas seu tio foi interrompido pela força do pai. "Chega! Você não tem mais como se livrar disso. Esse ciclo de dor acaba aqui." Clara ficou paralisada, as palavras do pai ecoando em sua mente. A luz fraca do sótão parecia brilhar em uma nova realidade. A família, em uma rede de mentiras e dor, estava finalmente se despindo de seus segredos. Mas o que isso significava para ela? Então, uma nova presença fez sua entrada abrupta. A porta do sótão se abriu novamente, e alguém pisou firme. Era a avó, um olhar que misturava determinação e tristeza. "Esperem, há algo que vocês precisam saber", ela gritou, fazendo o coração de Clara parar por um instante. Os olhos de Clara se arregalaram. "Vovó, o que você está fazendo aqui?" A avó se aproximou, seu rosto pálido, mas resoluto. "Clara, você não faz ideia do que ocorreu. Eu protegi você e sua mãe de um segredo muito maior. O tio não é o verdadeiro monstro aqui. O verdadeiro culpado está muito mais perto do que vocês pensam." A sala pareceu eletrificar, o ar se tornava mais pesado a cada palavra. "Quem? Quem é então?" Clara forçou a pergunta, desesperada por um fio de esperança em meio ao caos. "Seu pai", a avó hesitou, e Clara sentiu o mundo girar em sua volta. "Ele não é quem você pensa. Eu mantenho isso em segredo há anos, mas a verdade é que ele fez uma escolha que afetou tudo, a vida de sua mãe, a sua vida." "Não", Clara sussurrou, o coração martelando. "Você está mentindo?" "Não estou. Você precisa saber, antes que seja tarde demais. Você não conhece toda a história."
Precisamos confrontar isso juntos. Como família. Sem mais palavras, a tensão no ar tornou-se quase palpável. Clara olhou para o pai, depois para o tio, em busca de qualquer sinal de mentira ou verdade. O que mais eles estavam escondendo? O sótão, que antes era o espaço de descobertas, tinha se transformado no epicentro do desmoronamento de sua realidade. A descoberta de que a verdade poderia ser ainda mais sombria a consumia. Vovó, Clara murmurou, a confusão tornando-se insuportável. Diga que isso não é verdade. Mas o entendimento crescia. As palavras escapavam, formando uma nova narrativa, uma tragédia familiar que ainda não estava completa. O nó na garganta de Clara crescia. A busca pela verdadeira história de sua vida agora se tornava um caminho de noites insones e corações partidos. Era um pesadelo que mal começava. Que segredos de terror sua família guardava e, o mais importante, quem realmente era seu pai. A dor da verdade estava à porta, pronta para desmoronar tudo o que ela conhecia. Assim começou o verdadeiro jogo da revelação, onde sombras dançavam e segredos gritavam por liberdade. Clara estava paralisada. O corpo dela respondia quase que por instinto. A escuridão do sótão a envolvia como uma camada pesada e gelada. A silhueta à sua frente parecia se mover, as formas se distorcendo na penumbra. Até que uma voz rouca e familiar ecoou, cortando o silêncio como uma faca afiada. Clara, era o tio. O ar ficou tenso. O coração de Clara pulsava como uma bateria, acelerado e ensurdecedor. Ela não esperava vê-lo ali, em um local que deveria ser um santuário de descobertas, não de mais segredos. O que você está fazendo aqui? Ela conseguiu perguntar, a voz tremendo. Eu precisava falar com você antes que você encontrasse isso, disse ele, avançando um passo. Clara sentiu um arrepio na espinha. O contexto da revelação que sua avó tinha feito girava em sua mente como uma tempestade. Seu tio não era mais aquele homem carinhoso. Ele era a origem do horror que a cercava. Foste tu quem fez isso, Clara gritou, a adrenalina fazendo a coragem aflorar. Você destruiu a vida da minha mãe. E agora está aqui, como se nada tivesse acontecido. Não é tão simples assim, começou ele, mas Clara não estava disposta a ouvir. As lágrimas queimavam seus olhos, misturadas com uma raiva que lhe dava forças. E então, no instante em que ela pensava que a situação não podia ficar mais tensa, a porta do sótão se arrebentou sob a pressão de um golpe forte. Clara mal teve tempo de se virar quando uma figura entrou, empurrando a porta como um furacão. Era o pai. Clara, o que está acontecendo aqui? Ele disse, ofegante, tentando entender a cena diante dele. A expressão em seu rosto transparecia preocupação, mas logo foi substituída por uma sombra de medo quando viu o tio na penumbra. Você conhece a verdade? Clara disparou, apontando para o tio. Você sabe o que ele fez? E então houve um silêncio, que parecia pesar toneladas. O pai olhou imediatamente para o tio, sua expressão mudando de preocupação para reconhecimento. Eu não sabia que isso tinha chegado até você, Clara, disse ele, quase num sussurro. Como você pôde não saber? Clara gritou. Como pôde deixar isso acontecer? Porque eu também sou culpado. O grito do pai ecoou no sótão, e a confissão deixou o ambiente pesado. Clara sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Eu não fui um pai presente. Quando você nasceu, eu tinha minhas próprias demônios. Não queria saber o que acontecia na sua infância e acabei deixando você e sua mãe sozinhas. As palavras do pai foram um golpe. Como você pode se justificar assim? Se tivesse estado ao nosso lado, nada disso teria acontecido. Clara estava em choque. As peças que ela tinha da sua vida,
da sua família agora estavam reviradas. O tio, percebendo que o clima mudara, tentou intervir. Eu não queria que isso saísse assim, Clara. A culpa não é toda minha. Mas seu tio foi interrompido pela força do pai. Chega, você não tem mais como se livrar disso. Esse ciclo de dor acaba aqui. Clara ficou paralisada, as palavras do pai ecoando em sua mente. A luz fraca do sótão parecia brilhar em uma nova realidade. A família, em uma rede de mentiras e dor, estava finalmente se despindo de seus segredos. Mas o que isso significava para ela? Então, uma nova presença fez sua entrada abrupta. A porta do sótão se abriu novamente, e alguém pisou firme. Era a avó, com um olhar que misturava determinação e tristeza. Esperem. Há algo que vocês precisam saber, ela gritou, fazendo o coração de Clara parar por um instante. Os olhos de Clara se arregalaram. Vovó, e que você está fazendo aqui? A avó se aproximou, seu rosto pálido, mas resoluto. Clara, você não faz ideia do que ocorreu. Eu protegi você e sua mãe de um segredo muito maior. O tio não é o verdadeiro monstro aqui. O verdadeiro culpado está muito mais perto do que vocês pensam. A tensão no ar tornou-se quase palpável. Quem é então? Clara forçou a pergunta, desesperada por um fio de esperança em meio ao caos. Seu pai. A avó hesitou, e Clara sentiu o mundo girar em sua volta. Ele não é quem você pensa. Eu mantenho isso em segredo há anos, mas a verdade é que ele fez uma escolha que afetou tudo, a vida de sua mãe, a sua vida. Não, Clara sussurrou, o coração martelando. Você está mentindo. Não estou. Você precisa saber antes que seja tarde demais. Você não conhece toda a história. Precisamos confrontar isso juntos, como família. O sótão parecia vibrar, o peso da verdade tornando tudo mais sombrio. Mas antes que Clara pudesse processar tudo, a porta se abriu novamente com um estrondo. Um homem desconhecido entrou, com um olhar intenso e uma presença que parecia absorver toda a luz do ambiente. É hora de revelações, não acham? Disse ele, seu tom desafiador ecoando no sótão. Clara ficou completamente em choque. Quem é você? Perguntou, a voz firme, apesar do medo. Eu sou o verdadeiro motivo para tudo isso. Seu pai não é quem você pensa. A verdade é que eu sou o seu pai verdadeiro, declarou o homem, uma sobrancelha levantada num desafio provocador. O ar ficou pesado com a revelação. Clara se sentiu instável, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O rosto do pai foi tomada pela raiva e confusão. O que você está dizendo? Isso não faz sentido. Faz sim. Eu sou o seu verdadeiro pai. E há mais. Sua mãe sabia disso. Foi ela quem me escondeu. A revelação deixou Clara ofegante e incrédula. Não, isso não pode estar acontecendo. Clara sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. As memórias, os segredos, tudo parecia desmoronar. O homem à sua frente não era apenas um estranho. Ele era tudo que Clara não sabia que precisava entender. Estamos todos envolvidos em um ciclo de mentiras, Clara. Mas agora que você sabe, não há como voltar atrás. A verdade é como fogo. Destrói, mas também pode purificar. Clara, completamente atordoada, olhou em volta, sentindo a pressão da revelação apertar seu peito. O sótão, que deveria ser um espaço de descobertas, tornara-se um campo de batalha. O que mais ela precisava saber? E o que isso realmente significava para ela e para seu futuro? A escuridão parecia ter se intensificado, enquanto as sombras dançavam, e Clara percebeu que a busca pela verdade estava apenas começando. Clara estava paralisada. O corpo dela respondia quase que por instinto. A escuridão do sótão a envolvia como uma camada pesada e gelada.
A silhueta à sua frente parecia se mover, as formas se distorcendo na penumbra. Até que uma voz rouca e familiar ecoou, cortando o silêncio como uma faca afiada. Clara. Era o tio. O ar ficou tenso. O coração de Clara pulsava como uma bateria, acelerado e ensurdecedor. Ela não esperava vê-lo ali, em um local que deveria ser um santuário de descobertas, não de mais segredos. O que você está fazendo aqui? Ela conseguiu perguntar, a voz tremendo. Eu precisava falar com você, antes que você encontrasse isso, disse ele, avançando um passo. Clara sentiu um arrepio na espinha. O contexto da revelação que sua avó tinha feito girava em sua mente como uma tempestade. Seu tio não era mais aquele homem carinhoso. Ele era a origem do horror que a cercava. Foste tu quem fez isso, Clara gritou, a adrenalina fazendo a coragem aflorar. Você destruiu a vida da minha mãe, e agora está aqui, como se nada tivesse acontecido. Não é tão simples assim, começou ele, mas Clara não estava disposta a ouvir. As lágrimas queimavam seus olhos, misturadas com uma raiva que lhe dava forças. E então, no instante em que ela pensava que a situação não podia ficar mais tensa, a porta do sótão se arrebentou sob a pressão de um golpe forte. Clara mal teve tempo de se virar quando uma figura entrou, empurrando-a. Porta como um furacão. Era o pai. Clara, o que está acontecendo aqui? Ele disse, ofegante, tentando entender a cena diante dele. A expressão em seu rosto transparecia preocupação, mas logo foi substituída por uma sombra de medo quando viu o tio na penumbra. Você conhece a verdade? Clara disparou, apontando para o tio. Você sabe o que ele fez? E então houve um silêncio que parecia pesar toneladas. O pai olhou imediatamente para o tio, sua expressão mudando de preocupação para reconhecimento. Eu não sabia que isso tinha chegado até você, Clara, disse ele, quase num sussurro. Como você pôde não saber? Clara gritou. Como pôde deixar isso acontecer? Porque eu também sou culpado. O grito do pai ecoou no sótão, e a confissão deixou o ambiente pesado. Clara sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Eu não fui um pai presente. Quando você nasceu, eu tinha minhas próprias demônios. Não queria saber o que acontecia na sua infância e acabei deixando você e sua mão sozinhas. As palavras do pai foram um golpe. Como você pode se justificar assim? Se tivesse estado ao nosso lado, nada disso teria acontecido. Clara estava em choque. As peças que ela tinha da sua vida, da sua família, agora estavam reviradas. O tio, percebendo que o clima mudara, tentou intervir. Eu não queria que isso saísse assim, Clara. A culpa não é toda minha. Mas seu tio foi interrompido pela força do pai. Chega, você não tem mais como se livrar disso. Esse ciclo de dor acaba aqui. Clara ficou paralisada, as palavras do pai ecoando em sua mente. A luz fraca do sótão parecia brilhar em uma nova realidade. A família, em uma rede de mentiras e dor, estava finalmente se despindo de seus segredos. Mas o que isso significava para ela? Então, uma nova presença fez sua entrada abrupta. A porta do sótão se abriu novamente e alguém pisou firme. Era a avó, com um olhar que misturava determinação e tristeza. Esperem, há algo que vocês precisam saber. Ela gritou, fazendo o coração de Clara parar por um instante. Os olhos de Clara se arregalaram. Vovó, o que você está fazendo aqui? A avó se aproximou, seu rosto pálido, mas resoluto. Clara, você não faz ideia do que ocorreu. Eu protegi você e sua mãe de um segredo muito maior. O tio não é o verdadeiro monstro aqui. O verdadeiro culpado está muito mais perto do que vocês pensam. A tensão no ar tornou-se quase palpável. Quem? Quem é então? Clara forçou a pergunta, desesperada por um fio de esperança em meio ao caos. Seu pai,
A avó hesitou, e Clara sentiu o mundo girar em sua volta. Ele não é quem você pensa. Eu mantenho isso em segredo há anos. Mas a verdade é que ele fez uma escolha. Uma escolha que afetou tudo. A vida de sua mãe, a sua vida. Não, Clara sussurrou, o coração martelando. Você está mentindo. Você precisa saber. Antes que seja tarde demais, você não conhece toda a história. Precisamos confrontar isso juntos, como família. Silêncio. A tensão se acumulava no ambiente, como um fio prestes a se romper. Clara olhou fixamente para o pai. Então, algo aconteceu. O homem que estava em pé atrás da avó se adiantou e Clara se deu conta de que ele não era um estranho. A fisionomia, os gestos, era alguém familiar, alguém que ela não via há anos. Papai? A voz dela tremia. Com a surpresa, a verdade estava se desdobrando. Este não era um homem qualquer. Era o seu verdadeiro pai, Márcio, o homem que ela havia perdido em um acidente há muito tempo. Clara, eu voltei. Não como você esperava, mas por uma razão que você precisa entender. A tensão se transformara em incredulidade. Clara piscou, em choque. O pai ao lado dela desmoronou. Não, isso não pode ser verdade, ele gritou. A realidade em torno deles parecia se desfazer. A avó olhou para Márcio, agora claramente aflita. Por que você não dissera a verdade? Por que você voltou agora? Porque ela precisa saber, é. Por isso que estou aqui antes que tudo acabe. A voz de Márcio era firme, mas Clara podia ouvir a dor ali. Você está me dizendo que todo esse tempo? Clara sussurrou. A verdade começava a se formar, mas era uma tempestade. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de um jeito que a deixava sem ar. E antes que qualquer um pudesse reagir, uma explosão de luz cortou o escuro do sótão. Luzes de sirene brilharam pela janela quebrada. E a voz de um policial gritou lá embaixo: saia da casa. Temos ordens para evacuar o local. O pânico se espalhou como fogo. Clara se voltou para Márcio e o pai, os olhos arregalados em busca de respostas. O que estava acontecendo? O que mais estava escondido? E mais importante, como toda aquela verdade se ligava ao caos que agora estava prestes a invadir sua vida. O sótão girava em uma nova realidade. O que estava prestes a desabar era o que Clara nunca poderia ter imaginado. E enquanto a porta do sótão se fechava atrás dela, a única certeza que permaneceu era a de que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. A sirene cortou o ar pesado do sótão, um lembrete cruel do caos que se desenrolava além daquelas paredes. Clara, ainda atordoada pelas revelações, sentiu o coração disparar. As luzes piscando do lado de fora lançavam sombras dançantes, como se a própria casa estivesse pulsando com atenção. Márcio, o homem que se dizia seu pai verdadeiro, observava tudo com uma expressão intensa, quase ansiosa. Clara queria gritar, queria entender. O que você quer dizer com isso? Como você? Pode ser meu pai? Ele deu um passo à frente. Clara, você precisa ouvir. Eu estava sendo protegido. Sua mãe fez uma escolha, e eu não consegui ser o pai que você precisava. Então, entre as sombras e a confusão, uma voz familiar rasgou o silêncio, fazendo o corpo de Clara se gelar. Era sua mãe. Márcio, não faça isso. A visão a atingiu como um golpe. Como isso era possível? Clara piscou, lutando contra as lágrimas. E quando viu o rosto dela, sua mente começou a rodar. Era como se o tempo tivesse parado. Você está viva? Clara gaguejou, o nó na garganta quase a sufocando. Clara, querida, você não pode acreditar nele, disse sua mãe, com um tom de desespero. Ele não é quem diz ser. As palavras dela ecoaram no sótão, cada sílaba carregada com um desespero palpável. Clara olhou entre os dois, a confusão se intensificava. O que mais estava escondido? Mãe,
O que está acontecendo? Me explique. Eu tenho que ser honesta com você. Sobre tudo. Márcio não é seu pai apenas por genética. Ele esteve presente em momentos obscuros que você não conhece. Ela disse, sua voz trêmula. Ele me fez prometer que te protegeria, que manteríamos os segredos. Segredos? Que segredos? Clara gritou, a dor nas palavras cortando o ar espesso. Se ele não é meu verdadeiro pai, o que isso significa para mim? Márcio, na verdade, começou a parecer pequeno, um homem comum diante do turbilhão de sentimentos. Clara, eu só queria proteger vocês. Eu não posso explicar tudo agora, mas eu sou parte de uma história maior do que você imagina. Antes que Clara pudesse responder, uma explosão de luz irrompeu pelo sótão. As paredes vibraram com o impacto e a porta se abriu com força. Um grupo de policiais entrou, suas vozes ecoando, cortando a tensão. Saia imediatamente! Todos vocês! A confusão se intensificou. Clara sentiu as mãos tremendo ao olhar para Márcio e sua mãe, que agora pareciam igualmente perdidos. A situação que deveria ser apenas familiar se tornara uma cena caótica, onde um conflito de verdades e mentiras se desenrolava. Não podemos ser descobertos agora, sua mãe exclamou, olhando freneticamente para Clara. Se souberem, tudo estará perdido. Clara sentiu um frio na espinha. Como assim tudo estará perdido? O que você está escondendo de mim? Márcio fez um movimento, quase como se quisesse proteger a mãe. Você não pode saber tudo, muito menos agora, Clara. É seguro aqui, mas não pelas razões que você pensa. Mas antes que ele pudesse terminar, um dos policiais se aproximou, o olhar firme e determinado. Vocês estão aqui há tempo demais. Precisamos saber o que está acontecendo. O impacto das palavras do policial fez cada um deles perder as estribeiras, a realidade atingindo com uma força brutal. Clara olhou ao redor, percebendo que a vida dela, tão repleta de segredos, agora estava à beira de desmoronar. Você não pode me levar, ainda não sei a verdade, ela gritou, quase implorando. Mas a agitação crescia e as luzes dos policiais refletiam a luta interna. O que mais estava por trás daquele cenário? E então, de repente, tudo mudou. O clima virou. Um dos policiais, um homem mais velho, começou a se dirigir a Márcio com um brilho ameaçador no olhar. Então é você. Pensei que tinha acabado com isso. A revelação fez o chão parecer desmoronar sob os pés de Clara. Olhos muito mais do que surpresos se voltaram. O que você quer dizer com isso? Ela gritou, sufocada de medo. Os segredos estavam se acumulando, e a verdade parecia estar muito mais perto do que imaginava. Márcio se virou, a expressão mudando lentamente de confiança para desespero. Não, você prometeu que não falaria. Isso não é o que você pensa, Clara. Por favor, me ouça. Mas Clara não sabia mais em quem confiar. Tudo o que havia construído estava agora em ruínas. Novamente, o policial avançou. Você sabe o que precisa fazer, Márcio. É hora de enfrentar as consequências. E naquele instante, Clara percebeu que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. O eco das sirenes misturava-se com a descoberta de que a história de sua vida era muito mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. E agora estava prestes a se desdobrar em uma realidade aterradora. Como ela poderia encontrar a verdade quando a própria verdade parecia apresentar novos rostos a cada revelação? A sirene cortou o ar pesado do sótão, lembrando Clara da confusão que se desenrolava além daquelas paredes. Seu coração pulsava, misto de medo e adrenalina. Márcio, que se dizia seu pai verdadeiro, encarou os policiais com uma expressão intensa, quase desesperada. A tensão no ambiente era palpável, como uma corda prestes a se romper. Márcio, você precisa dizer a verdade agora! Clara exigiu, sua voz começando a tremer. Os policiais estavam ali,
Mas e se tudo aquilo fosse uma distração? O que mais estava escondido? Ela queimava de perguntas. Clara, não podemos, ele implorou, mas seu olhar estava distante, focado no policial que se aproximava. O homem, mais velho, parecia saber muito mais do que deixava transparecer. Precisamos sair, agora, gritou, com uma energia que cortou o ar. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, algo aconteceu. A porta do sótão se abriu abruptamente. Uma figura familiar emergiu da escuridão. Clara ficou paralisada. Mãe? Sua voz saiu como um sussurro, calor e alívio se misturando em seu peito. Clara, não confie nele, a mãe gritou, correndo até ficar ao lado de Clara. O rosto dela estava pálido, cheio de desespero. Eu nunca quis que você soubesse assim. As palavras da mãe atingiram Clara como uma tempestade. Você sabia de tudo, por que não? Me contou? Ela desabafou. As lágrimas começavam a escorrer pelo seu rosto. Você não pode entender, Clara. O que ele fez? Eu tinha que proteger você. A mãe se virou para Márcio, a expressão de traição em seus olhos. Antes que a tensão pudesse se dissipar, a figura do policial mais velho começou a recuar. Márcio, você está em sérios apuros. O que você escondeu por tanto tempo finalmente veio à tona. Eu não fiz nada. Eu só quis proteger a família. Márcio exclamou. Mas sua voz estava perdida em meio ao tumulto. E então, uma explosão de memórias invadiu a mente de Clara. Ela se lembrou de uma noite em que ouviu sussurros, de um dia em que encontrou fotos escondidas. Uma ideia aterradora começou a tomar forma. Você não é meu pai verdadeiro. Meu verdadeiro pai está aqui. E você está escondendo algo muito maior. O policial avançou, apontando uma lanterna para Márcio. Você não pode continuar escondendo a verdade. Você está envolvido em algo muito mais sinistro. De repente, uma segunda explosão irrompeu de fora. As janelas do sótão estouraram em vidro, como se a casa inteira estivesse desmoronando ao redor deles. Clara gritou, mas não era apenas pela corrente de pânico. O homem, que se dizia seu verdadeiro pai, Márcio, olhou fixamente para ela. Deus, o que está acontecendo? A mãe gritou, apertando a mão de Clara. Não, eles não podem saber sobre isso. Ninguém pode. Márcio parecia perdido. Ele se virou e, em uma fração de segundo, disparou em direção à porta, tentando escapar. Márcio, não! Clara gritou. Mas já era tarde. O policial, em um movimento rápido, pegou Márcio pelo braço e o trouxe de volta, como se fosse um gato encurralado. Vá para o chão. Isso acaba aqui. O policial gritou. Clara não sabia se devia acreditar na proteção da lei ou nas palavras da mãe. Tudo parecia um pesadelo. E então, enquanto a tensão pairava no ar, com as vozes gritando e a sirene ecoando como um lamento distante, Clara olhou nos olhos de Márcio. Aqueles olhos que ela havia considerado um porto seguro estavam agora cheios de pânico. O que você fez? Ela sussurrou, o terror crescendo dentro dela. É hora de você saber a verdade, Clara. Você não é apenas a filha que eu tentei proteger. Sua mãe teve de fazer uma escolha sombria para manter você longe de tudo isso. Com o choque propagando-se. Na fração de um segundo, Clara percebeu a gravidade da revelação. A luz da lanterna iluminou seu rosto, revelando a expressão de Márcio, que não era mais de um pai amoroso, mas de um homem sendo desmascarado. A linha entre o amor e o horror estava completamente borrada, e a verdade ameaçava engoli-los. O impacto da voz do policial cortou a tensão. Márcio, você precisa dizer agora ou enfrentará as consequências. Clara sentiu o chão sob seus pés se desfazer. O que mais não sei? O que você não me contou? As palavras saíram como uma súplica. Era um labirinto de mentiras, e ela estava prestes a perder o caminho.
Você tem que acreditar em mim, Clara. Márcio começou, mas a voz de Clara o interrompeu. Não consigo mais. O que vem a seguir? Por que você me escondeu toda a verdade? A vida inteira é um jogo de mentiras e você é a razão. Eu não posso mais ficar aqui. Não com você. Naquele instante, tudo parecia suspenso. Cada um à sua maneira esperava pela verdade. Mas a revelação estava à porta, mais próxima do que nunca. A dúvida e o medo a cercavam, e Clara deveria decidir em quem confiar. Com o peso da verdade pairando no ar, a vida dela nunca mais seria a mesma, mas a pergunta permanecia: o que mais estava prestes a ser revelado? Clara sentiu o coração disparar enquanto encarava Márcio. O nó na garganta apertava mais. O que você fez? As palavras dela vinham carregadas de dor. Ele hesitou, o rosto se contorcendo. Se você soubesse, acredite, eu fiz o que fiz para proteger você e sua mãe. A tensão estava no ar, tomada por gritos e sombras, enquanto o policial mais velho olhava para ele como se soubesse mais do que estava disposto a dizer. A mãe de Clara estava desesperada, agarrando a mão da filha com força. Clara, precisamos sair daqui. Agora. Sua voz era um sussurro, cheia de urgência. Márcio se voltou para a mãe. Você não pode levá-la. O que você está escondendo dela? Ela precisa entender. Entender o quê? Clara exclamou, as emoções fervendo. Os segredos são os únicos laços que temos? O que mais você não me contou? O policial deu um passo à frente, seu olhar fixo em Márcio. Você não fugirá da verdade. Precisamos saber tudo sobre a sua conexão com o que aconteceu. A porta do sótão se fechou rapidamente, fazendo com que a ficasse ainda mais pesado. Clara aproveitou a confusão para tentar encontrar um sentido. Então, em meio ao grito ensurdecedor da sirene e ao caos crescente, a janela estourou com o impacto de uma pedra, coberta de vidro quebrado que voou por todo o lugar. Clara se virou em direção à nova abertura com o coração na boca. No entanto, não era só o frio cortante da noite que a fez arrepiar. Uma figura emergia das sombras exteriores, envolvendo-se na metade iluminada pela luz da lanterna. Seus olhos se arregalaram quando reconheceram um rosto. Era a irmã dela, Letícia, que havia desaparecido anos atrás. Clara! Letícia gritou com uma intensidade que cortava o ar. Você não sabe nada. O choque a pegou em cheio. Letícia, é você? Clara estava paralisada, misto de felicidade e confusão estonteante. Chega. De jogos. O que está acontecendo aqui? Letícia confrontou Márcio, o olhar pesado de indignação. Você destruiu a nossa família, pai. Pai? Você não pode estar falando sério. O que você está dizendo? O mundo parecia girar ao redor de Clara. Ela sentiu a raiva e a dor explodirem dentro dela. Por que ninguém me contou? Porque não era o momento. Letícia afastou-se da primeira desilusão. Mas você precisa saber agora. Nosso pai, o homem que pensava ser seu verdadeiro pai, ele é o motivo pelo qual estamos nessa confusão. Oi? O que você está dizendo? Clara gritou, seu coração batendo como um tambor no peito. Eu conhecia os segredos que ele escondia. Todo esse tempo ele mentiu. E você é parte disso, Clara. A verdade é mais dolorosa do que você pode imaginar. Você não é só a filha dele. Você é a razão pela qual ele fez escolhas horríveis. Os policiais estavam de olhos arregalados. A cena parecia um pesadelo absoluto. Isso precisa parar agora. O policial mais velho insistiu, começando a se aproximar com autoridade. Márcio tentou se defender, mas o olhar de Letícia era afiado. Você não pode nos proteger mais, pai. Chega de mentiras. A verdade vem à tona. A voz dela cortou o ar como uma lâmina. Clara tremia. A revelação de Letícia soava como um trovão em sua mente. O que você quer dizer? O que mais está escondido?
Sua voz tremia, na expectativa de uma resposta. Você nunca soube que eu não sou a única irmã que você tem. As palavras de Letícia saíram como um golpe final. O silêncio consumiu o sótão, pesado e carregado de novas incertezas. Márcio olhou para as duas com desespero. Vocês não podem entender. Isso nunca deveria ter acontecido. Clara pisou um passo para trás, o desespero a invadindo. O que isso significa para mim? Eu não posso acreditar que você mentiu para mim a vida inteira. Num instante, tudo parecia desmoronar. As revelações se acumulavam. A verdade se tornava uma serpente que as espreitava, pronta para atacar. A sirene continuava a gritar. Mas o que ecoava mais forte era a pergunta: quem realmente ela era? E o que mais estava escondido sob essa rede de mentiras? E no meio da confusão, Clara percebeu que a luta pela verdade apenas começava. Como uma sombra se movendo na escuridão, o mistério ainda estava longe de ser revelado. A única certeza era que, a partir daquela noite, nada em sua vida seria igual. Clara estava em choque. A revelação de Letícia parecia um furacão, arrastando tudo em seu caminho. O sótão, que antes se sentia claustrofóbico, agora parecia uma arena cheia de verdades não ditas. Todos os olhos estavam em Márcio, mas a atenção de Clara se dividia entre o passado escuro que recém descobriu e as possibilidades aterradoras do futuro. Por que você não me contou? Clara perguntou a Letícia, a voz trêmula misturando raiva e dor. Por que todos nós temos que viver nessa rede de mentiras? Porque a verdade é perigosa, Letícia respondeu, os olhos brilhando com lágrimas contidas. E agora não há como voltar atrás. Nós temos um tempo limitado para enfrentar isso, seja lá o que for. Enquanto falavam, o policial mais velho se aproximou de Márcio, sua presença impondo um silêncio tenso. Na sala. Agora é sua chance. Fale a verdade ou prepare-se para enfrentar as consequências, ele disse impassivelmente. Márcio parecia desmoronar. Eu não posso, eles não vão entender. E eu fiz o que fiz para protegê-la, Clara. A sua vida, a sua segurança sempre foram a prioridade, ele implorou, desesperado. Segurança? Você destruiu tudo ao mentir para mim. Clara gritou, a voz ecoando nas paredes do sótão. O medo e a raiva preenchiam o espaço, deixando tudo mais claustrofóbico. A verdadeira segurança vem da verdade. Letícia deu um passo à frente, enfrentando Márcio. Você precisa entender, pai. Não lutamos só contra segredos. Somos forçadas a desenterrar uma história que foi enterrada com você. O que mais você esconde? Os olhos de Márcio brilharam com um misto de dor e culpa. Eu nunca quis que vocês entrassem nisso. Eu sou parte de algo muito maior. A história da nossa família não é apenas sobre nós. É sobre o que aconteceu anos atrás, algo que me custou muito caro. O policial interrompeu. Então diga, esse é o seu último aviso. A verdade precisa vir à tona. Clara sentia que o tempo estava se esgotando. Apenas diga, pai, a quem devemos temer? A verdade nunca pode ser tão aterradora quanto a mentira. Por um instante, a sala ficou em silêncio, e então Márcio, com voz firme, começou a falar. Quando eu era mais jovem, conheci um lado da nossa família que vocês nunca souberam. A corrupção, os erros. Eu fiz parte de algo que deixou marcas. O que aconteceu com sua mãe foi apenas uma fração do que eu estava tentando esconder. A revelação balançou todos ali. Você estava envolvido em coisas criminosas? Letícia questionou, os olhos arregalados. Eu fiz escolhas erradas, mas não quero que isso defina quem somos. O que eu fiz para proteger vocês de uma ameaça que nem essa história pode descrever. Precisamos escapar disso antes que seja tarde. A sirene ainda ecoava lá fora.
mas a tensão dentro do sótão se desenrolava em um silêncio absoluto. Clara olhou para a mãe, Letícia, e depois para Márcio. Precisamos nos unir. Não há mais segredos. Justo quando estavam prestes a decidir o que fazer, a porta de trás do sótão se abriu violentamente e uma nova onda de policiais entrou, interrompendo qualquer pensamento de fuga. Todos vocês, para fora, agora! O medo a assaltou, e Clara sentiu a adrenalina subir. A vida dela, cercada por mentiras, agora estava à beira do desmoronamento. Mas ela não iria desistir. Vamos juntos, todos nós, ela gritou, o coração pulsando com uma nova determinação. Enquanto saíam apressados, a verdade ainda dançava nas sombras. Clara sabia que esse não era o fim. A jornada da descoberta estava apenas começando. E aí, você chegou até aqui. Importante, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Você não pode perder isso. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e torna possível que eu continue trazendo histórias incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos ouvir você. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.